Olá, exploradores. Bem-vindos ao canal onde o terror ganha vida. Hoje preparem-se para uma história que vai fazer seu sangue gelar e seu coração bater mais rápido. Imagine-se no lugar mais sombrio do hospital, onde o silêncio é quebrado apenas pelo som da sua própria respiração e onde os mortos parecem ter vida própria. É exatamente isso que eu vivi e vou contar para vocês agora. Então apague as luzes, aumente o volume e esteja pronto para uma jornada de puro medo. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma das nossas histórias aterrorizantes. Vamos nessa se você tiver coragem. Quando decidi me inscrever no curso de enfermagem, não fazia ideia de onde aquilo iria me levar. Eu era só um estudante comum, buscando um jeito de pagar os boletos enquanto seguia meus sonhos de cuidar dos vivos. Mal sabia eu que acabaria cuidando dos mortos também. O necrotério do hospital era um lugar que, de início, parecia uma ótima oportunidade para ganhar um dinheiro extra. Pouco trabalho, horas tranquilas e silêncio absoluto para estudar. Ou assim eu pensei. O primeiro dia no necrotério foi, no mínimo, peculiar. O cheiro era uma mistura de desinfetante barato com algo que eu preferia não identificar. Bem-vindo ao fundo do poço, pensei comigo mesmo enquanto vestia aquele jaleco branco que parecia mais um manto fúnebre. O ambiente era frio, não só pela temperatura, mas também pela sensação gélida que pairava no ar. Era como se o próprio vento tivesse medo de passar por ali. No início, tudo parecia fácil. Basicamente, minha função era ficar de olho nos corpos, preencher alguns papéis e ocasionalmente ajudar nos procedimentos de autópsia. Nada que um filme de terror e umas boas horas de sono não resolvam, pensei. Mas a verdade é que, no fundo, eu sabia que aquilo ia mexer comigo. E mexeu. Ah, como mexeu. As noites eram longas e solitárias. Sempre fui meio fã de histórias de terror, mas viver uma era bem diferente de ler uma. O necrotério tinha um clima que não dava para descrever. As luzes fluorescentes zumbiam constantemente como se estivessem sussurrando segredos macabros. O som do ar-condicionado quebrado pingando era uma trilha sonora sinistra que me acompanhava pelas madrugadas. Quando a gente trabalha num lugar desses, a mente prega peças. Começa a imaginar coisas. Foi só minha imaginação, eu repetia para mim mesmo, como um mantra. Havia uma sala em particular que sempre me deixava desconfortável. Era onde guardávamos os corpos ainda não identificados. A sala 13. Sim, eu sei, parece clichê, mas acredite, tudo naquele lugar parecia saído de um filme de terror barato. Até mesmo o zelador, um senhor de idade com um olho de vidro que gostava de contar histórias assustadoras, só para ver a gente se borrar de medo. Certa vez ele me disse: "Garoto, tem certas almas que não descansam em paz. Fique de olho naqueles que não têm olhos." Eu ri na hora, achando que era só mais uma de suas piadas mórbidas. Mas a frase ficou na minha cabeça, ecoando cada vez que eu passava pela sala 13. Trabalhar ali também me fez aprender uma coisa ou duas sobre a fragilidade da vida. Ver tantos corpos de todas as idades, de todas as formas e tamanhos, faz a gente refletir. E também traz um senso de humor peculiar. Como aquela vez em que, ao mover um corpo para a maca, acidentalmente derrubei meu sanduíche de presunto no chão. "Bem, pelo menos você não precisa mais se preocupar com comida, né?" disse ao falecido, tentando achar graça na situação. Os outros enfermeiros evitavam o necrotério a todo custo. Eu entendi o porquê. Havia uma presença ali, uma sensação de que nunca estávamos realmente sozinhos. Até o ar parecia mais denso, carregado de histórias não contadas e segredos enterrados. Era como se as paredes estivessem impregnadas com a essência da morte. E talvez estivessem mesmo. As noites passavam uma após a outra e eu me acostumava com a rotina sombria. Até que uma sexta-feira em particular mudou tudo. Uma sexta-feira que me fez perceber que, às vezes, os pesadelos não são apenas frutos da nossa imaginação. Eles podem ser bem reais. E quando a gente menos espera, eles vêm bater à nossa porta, ou no meu caso, a porta do necrotério. Tudo estava indo bem ou tão bem quanto pode quando você trabalha cercado de cadáveres. Até aquela noite. Era uma sexta-feira, e eu estava de plantão sozinho. As horas passavam lentamente,
e eu me encontrava mais uma vez imerso nos meus estudos de anatomia, tentando ignorar a sensação constante de estar sendo observado por olhos invisíveis. O necrotério estava mais silencioso do que o normal, o que me deixava ainda mais inquieto. Por volta das 11 da noite, ouvi passos apressados no corredor. Levantei-me e fui até a porta para ver quem era, esperando encontrar algum colega enfermeiro precisando de ajuda com algo rotineiro. Mas não, era um médico que eu nunca tinha visto antes. Ele parecia extremamente nervoso, suando como se tivesse corrido uma maratona. Carregava uma maca com um corpo coberto por um lençol branco. "Quem é você?" perguntei, tentando esconder meu desconforto. "Doutor Moreira", respondeu ele sem olhar para mim. "Trouxe um corpo para a autópsia. Morte súbita e misteriosa." Eu soube na hora que algo estava errado. Não apenas pelo tom urgente e evasivo do médico, mas também porque ele parecia estar com medo. Médicos, especialmente os mais experientes, não se assustam fácil, principalmente com corpos. Eles são treinados para lidar com isso diariamente. Mas o Dr. Moreira, ele estava apavorado. Ajudei a empurrar a maca até a sala de autópsia e perguntei se havia alguma informação sobre a causa da morte. "Ainda não sabemos ao certo", disse ele, secando a testa com um lenço tremido. "Nenhum sinal externo de trauma, nenhuma pista no histórico médico. Aparentemente ele só... parou." A ficha do paciente não revelava muito. Nome: Rogério Silva. Idade: 42 anos. Profissão: desconhecida. Causa da morte: a determinar. A ficha estava tão vazia quanto a expressão no rosto do Dr. Moreira. Ao destapar o corpo, fiquei ainda mais intrigado. Rogério parecia estar em perfeito estado de saúde. Nenhum sinal de luta, nenhum machucado, nada que explicasse sua morte súbita. Apenas uma expressão de surpresa congelada no rosto, como se tivesse visto algo horrível nos seus últimos momentos. Mas o mais estranho era a ausência de qualquer identificação pessoal. Nada de documentos, nada que indicasse quem ele era ou de onde vinha. "Eu preciso sair agora", disse Dr. Moreira abruptamente. "Me ligue se precisar de algo." E com isso ele desapareceu pelo corredor, deixando-me sozinho com Rogério. A sala de autópsia, que já era sombria, parecia ainda mais opressiva naquela noite. O silêncio era quase tangível, e o zumbido constante das luzes fluorescentes era como um lamento distante. Continuei meus estudos, tentando manter a mente ocupada. De vez em quando, olhava para o corpo de Rogério, esperando que, de algum jeito, ele me desse uma pista sobre o que havia acontecido. Mas, é claro, corpos não falam, pelo menos não da maneira que a gente espera. Por volta das 2 da manhã, senti uma mudança no ar. Era uma sensação inexplicável, como se algo tivesse mudado na atmosfera do necrotério. O ar parecia mais pesado, o silêncio mais profundo. Fui verificar a sala de autópsia novamente. Rogério estava lá exatamente como o deixei. Mas havia algo diferente, algo que eu não conseguia identificar de imediato. Foi então que as luzes piscaram e se apagaram. Meu coração disparou. Fiquei imóvel, respirando fundo, tentando não entrar em pânico. Peguei a lanterna e comecei a caminhar lentamente em direção ao gerador. A luz da lanterna balançava, criando sombras dançantes nas paredes que mais pareciam fantasmas brincando de esconde-esconde. O som do gerador falhando ecoava pelo necrotério. Quando finalmente consegui ligá-lo novamente, senti um alívio temporário. Mas aquele sentimento não durou muito. Quando as luzes voltaram, o que vi me congelou no lugar. Rogério não estava mais deitado, ele estava sentado na maca com as órbitas vazias fixas em mim. Fiquei paralisado, incapaz de processar o que estava acontecendo. Todos os filmes de terror que eu tinha visto pareciam brincadeira de criança comparados àquela cena. Rogério estava ali, morto, mas de alguma forma, vivo. Não sei quanto tempo fiquei ali, imóvel, apenas encarando aqueles buracos negros onde seus olhos deveriam estar. Tentei me convencer de que era minha imaginação, que o cansaço estava pregando peças na minha mente. Mas tudo estava ali, real demais para ser um truque da mente. As órbitas vazias de Rogério pareciam segui-las, não importava para onde eu me movesse. Foi então que notei algo ainda mais perturbador. Ele estava sorrindo. Um sorriso fraco, quase imperceptível, mas presente. Senti meu sangue gelar.
Comecei a recuar lentamente, mantendo os olhos fixos nos dele. Ou melhor, nas cavidades onde os olhos deveriam estar. Cada passo para trás era um esforço monumental, como se minhas pernas estivessem se recusando a cooperar. Quando consegui sentir minhas pernas novamente, saí correndo da sala, o som dos meus próprios passos ecoando pelos corredores desérticos. Cada sombra parecia mais ameaçadora, cada esquina escondia um possível pesadelo. O necrotério, que já era um lugar aterrador, parecia ter se transformado num labirinto de horrores vivos. Enquanto corria, ouvia sons que não deveriam estar ali, sussurros, risadas baixas, passos que não eram os meus. Cada vez que olhava para trás, esperava ver Rogério me seguindo, mas os corredores estavam vazios. Vazios, mas não seguros. A sensação de estar sendo observado era esmagadora. Finalmente alcancei a porta da saída de emergência. Meus dedos tremiam tanto que quase não consegui girar a maçaneta. A porta, claro, estava trancada. No desespero, comecei a bater nela, gritando por ajuda. Meu grito ecoou pelos corredores, mas a única resposta foi o silêncio opressivo do necrotério. Virei-me lentamente, meu coração batendo descontrolado, e lá estava ele, parado no fim do corredor. Rogério, ou o que quer que fosse, ainda sorrindo com aquele olhar vazio fixo em mim. O medo me deu forças que eu não sabia que tinha. Corri novamente, desta vez em direção à saída principal. Os corredores pareciam intermináveis. Cada curva um novo desafio para minha sanidade. Ao sair da recepção, o corredor à minha frente parecia mais longo do que deveria. A luz vacilava, lançando sombras que se moviam de formas que não faziam sentido. Cada passo era um esforço monumental, e o medo crescia a cada instante. Quando finalmente alcancei a escada, parecia que tinha corrido uma maratona. Comecei a descer os degraus 2 a 2, mas a sensação de ser seguido era inescapável. De repente ouvi um ruído estranho atrás de mim. Parei, virando-me lentamente com o coração na boca. O corredor estava vazio, mas a sensação de ser observado persistia. Continuei descendo, mas agora com ainda mais pressa. Meu objetivo era chegar ao andar térreo, onde esperava encontrar uma saída rápida. Chegando ao térreo, os corredores estavam desertos. O som dos meus passos ecoava, amplificado pelo silêncio opressor. As luzes piscavam e a sensação de que algo estava errado aumentava. Cada esquina parecia esconder um novo terror e eu estava à beira de um colapso nervoso. Foi quando virei a próxima esquina que a visão me paralisou. Os corpos sem olhos, de pé, alinhados ao longo do corredor. Eles estavam todos olhando para mim, ou pelo menos era o que parecia, mesmo sem olhos para ver. Um calafrio percorreu minha espinha e o pavor tomou conta de mim. Era como estar preso num pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Meus pés estavam congelados no lugar. Eu queria correr, queria gritar, mas não conseguia me mover. Os corpos pareciam estar me julgando, condenando-me ao terror eterno. De repente, um deles deu um passo à frente. Foi o suficiente para quebrar meu estado de paralisia. Saí correndo como nunca antes, os pulmões queimando e o coração quase explodindo no peito. Passei por mais corredores, todos igualmente infestados de corpos sem olhos. Eles estavam por toda parte, como se o hospital inteiro estivesse sendo tomado por essas presenças macabras. Não sabia se estava alucinando ou se aquilo era real, mas não podia parar para descobrir. A única coisa que importava era fugir. Finalmente avistei a porta de saída do hospital. Era a minha chance de escapar daquele inferno. Empurrei a porta com toda a força que tinha, saindo para o pátio. O ar fresco da noite me atingiu como uma onda de alívio, mas ainda não estava seguro. Continuei correndo, sentindo como se algo estivesse me perseguindo, algo que não podia ser visto, mas que estava sempre presente. A residência da enfermaria estava logo à frente. Entrei quase caindo de exaustão e me deparei com uma irmã caridosa. Desabei em seus pés, incapaz de articular qualquer coisa coerente. Ela me olhou com ternura e preocupação, ajudando-me a sentar e oferecendo um copo de água. Tremendo, consegui explicar o básico do que havia acontecido. Ela me ouvia pacientemente, embora eu visse o ceticismo em seus olhos. Quem poderia acreditar em algo tão absurdo? Mas eu sabia que era real, ou pelo menos parecia real o suficiente para me deixar apavorado. Enquanto ela ligava para o hospital, tentando obter alguma ajuda, eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma.
Não poderia voltar ao necrotério, não depois do que vi. Aquele lugar estava marcado por algo além da compreensão, algo que não podia ser explicado ou ignorado. Se tem algo que aprendi é que algumas experiências são melhores deixadas para trás, e algumas portas nunca devem ser abertas, especialmente aquelas que levam ao necrotério. Comecei a evitar falar sobre o assunto, na esperança de que o tempo apagasse as memórias. Mas o silêncio só tornava tudo mais presente. A sensação de estar sendo observado nunca me deixou. Mesmo nas situações mais banais, como caminhar na rua ou assistir a um filme, sentia aqueles olhos invisíveis fixos em mim. Era como se algo do necrotério tivesse se apegado a mim, um fantasma invisível que não me deixava em paz. Certa vez, durante uma aula prática de anatomia, tive uma recaída. O cheiro de formol, os corpos inertes nas macas, tudo me trouxe de volta àquela noite. Minha visão ficou turva, e antes que pudesse me controlar, desmaiei ali mesmo. Acordei na enfermaria, rodeado por colegas preocupados. Foi ali que percebi que precisava de ajuda. Comecei a fazer terapia, algo que inicialmente relutei em aceitar. Sentar e falar sobre meus medos mais profundos não era exatamente minha ideia de solução, mas era necessário. Meu terapeuta me ajudou a entender que o trauma era real e que eu precisava enfrentá-lo, não fugir dele. Lentamente, comecei a confrontar meus demônios, um passo de cada vez. Decidi voltar ao hospital onde tudo aconteceu, não para trabalhar, mas para encarar meus medos. Foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. O prédio parecia inofensivo à luz do dia, mas para mim, cada parede, cada corredor estava impregnado de terror. Caminhei até o necrotério, meu coração batendo descontroladamente. Lá dentro tudo estava igual. As luzes fluorescentes zumbiam suavemente. O ar-condicionado ainda pingava, mas os corpos não estavam mais ali. Apenas macas vazias e um silêncio opressivo. Fiquei ali por alguns minutos tentando processar tudo. O medo ainda estava presente, mas algo em mim havia mudado. Percebi que enfrentar aquilo, encarar de frente, era a única maneira de seguir com minha vida. Não apaguei as memórias, mas aprendi a viver com elas. E aí, exploradores, essa história fez seu coração bater mais forte? Sentiu aquele arrepio na espinha? Então não deixe de se inscrever no canal. Aqui cada vídeo é uma viagem ao desconhecido, onde o medo se torna quase real. Ative o sininho para garantir que você não vai perder nenhum dos nossos contos macabros. E se você já passou por uma experiência assustadora ou tem uma história de arrepiar para contar, deixe nos comentários. Quem sabe sua história não vira nosso próximo vídeo? Compartilhe com seus amigos que adoram um bom susto e venha fazer parte dessa comunidade de corajosos que enfrentam o terror de frente. Até a próxima, se você tiver coragem de voltar.